E aí, pessoal do The Geek News, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. Nova temporada dos The Geekcasts começando, vocês vão ver que muita coisa mudou. E o que não mudou é o nosso convidado especial de todos os episódios, ele, o Giliard. E aí, Gili, tudo bem? Fala, Ricardo, tudo bem por aqui? Fala, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e agradeço aí a presença para mais uma participação especial. Beleza, Gili. E hoje nosso podcast mudou um pouco de formato. Vamos começar comentando algumas notícias, que no caso vai ser uma notícia só hoje. Nós vamos falar sobre Call of Duty Black Ops 6 chegando no Game Pass no Day One. E aí, que bafão, que barraco, que bomba que é essa, Giliard? A Microsoft está fazendo um movimento muito ousado, né? Conforme já dá para ver aí pela notícia, que a pessoa fez uns cálculos e precisa atrair muitos assinantes. Call of Duty é conhecido por vender muito bem e se ele entrar no Game Pass, corta-se muito das vendas. As pessoas podem assinar por um mês, se for o caso, e elas conseguirem jogar por aquele mês ou por 2 e ainda vai estar num valor muito menor do que você pagar a versão base do jogo, estimando ali que ela vai custar $70, uns R$350. Então tem essa questão aí que pode não ser tão lucrativo assim para Activision, que a Microsoft comprou pela bagatela de quase $70 bilhões. Exatamente, ó, temos aqui um comentário, né, do Brad Sams, que estava citando aí os valores que a Microsoft precisaria, né, então tá 2,5 milhões de novos assinantes para poder recuperar minimamente, né, os custos, os gastos aí com o jogo. E porque ele usou como base, né, o Call of Duty, foi os dados de 2022, que vendeu $1 bilhão só na primeira semana. Bastante coisa. Sim, então, você viu um pouquinho mais antes, né? Tem lá 11 milhões de novos assinantes para recuperar totalmente. Então, assim, as perdas do primeiro mês, né? Recuperar as potenciais perdas de ele estar no Game Pass. Então, é muito dinheiro, né? Vamos dizer que fosse 1 bilhão no primeiro mês. Deixar de ganhar tudo isso é, assim, muito triste, né? Para o pessoal da Microsoft, mas também pode fortalecer o Game Pass, trazer mais assinantes para esse serviço e conhecer, que eu acho um excelente serviço. Tem muitos outros jogos. E se a pessoa assinar 1 ano, ela pode continuar no Call of Duty. Quando ela der rage nas partidas que ela estiver jogando, ela pode ir e aproveitar outros jogos também de serviço. É uma proposta ousada da Microsoft, você não acha? Eu acho muito ousada e eu acho que não vai ser tão desastroso assim, não vai ser tão tenso quanto os números aqui do Brad aparentam. Porque o Call of Duty ele era exclusivo ali do PlayStation, então quem tem PlayStation ainda vai ter que comprar, já que não tem Game Pass no PlayStation, né? Então acho que uma parcela da população ali dos fãs vão comprar, porque Call of Duty não é aquele jogo que a gente tá assim, tô de bobeira hoje, vou ver um jogo de tiro que tem por aqui. Achei esse aqui, vou comprar pra ver. Não, geralmente o pessoal que gosta já conhece, é aquele público fiel que vai comprar independente de qualquer coisa. É tipo FIFA, tipo Pokémon, o fã vai comprar independente do que esteja acontecendo. E a fanbase do Call of Duty é muito grande. E vai ter muita gente se rasgando, né? Que os caixistas vão ter no Day One e às vezes a pessoa vai ter que esperar o dia 5 para poder comprar, mas vai ter para todo mundo, pelo menos. Sim, concordo. E tem a importância do Game Pass, de você... Eu sempre, né, no passado, como é que você sabe que um jogo é bom?
você assiste o vídeo ou lia nas revistas. E eu sempre defendi um pouco de haver as versões de demonstração. Tem jogos que tem jogos que não tem. E aí, às vezes, você apostar, claro que tem política de reembolso, mas não vou entrar em maiores detalhes. Porém, com o jogo entrando no Game Pass, você tem a oportunidade por 50 ou outro valor, não sei qual que pode a pessoa escolher, ou 3 meses, ou qualquer que seja, ela testar o jogo. Além de ter outros jogos para ela jogar naquele momento e outros benefícios, ela também pode falar: gostei muito do jogo, gostei do modo online e vou querer comprar. Ela também pode comprar o jogo. Então o Game Pass funciona um pouco também como esse teste. E claro, a pessoa que já assina 2, 3 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, pode curtir por 6 meses. Falar, não, 6 meses de Call of Duty vai ser legal. Aí depois já tá próximo de chegar um novo Call of Duty, um novo lançamento. Ela simplesmente para de assinar e pode depois curtir o jogo, o próximo lançamento. Então são possibilidades e oportunidades, e quanto mais escolha eu sempre vejo com bons olhos. Infelizmente o pessoal do PlayStation não vai ter esse tipo de acesso. Isso é ruim, porque eu defendo que se todo mundo pode escolher várias coisas, é sempre bom. Você traz mais público. Mas vamos torcer para que o Game Pass chegue um dia no PlayStation e também para Nintendo, né? No Switch 2, 3, sei lá qual vai ser o próximo nome. Seria bastante interessante mesmo. E o pessoal... É que assim, eles têm a versão Game Pass deles, né? A Nintendo Network lá e a PlayStation Plus, que não funcionam exatamente como Game Pass, mas tem uma proposta parecida. Mas realmente, talvez a Microsoft acabe fazendo uma parceria com a Sony e lance lá na PS Plus Extra, alguma coisa assim. Mas só para não perder a piada, você falou do jogo ter a demonstração. Tem um jogo que a demonstração só tem aqui para nós brasileiros, não tem pro resto do mundo. Que é o... mesmo? É o Sifu. Ele só tem a demonstração pro brasileiro, o resto do mundo não precisa de tanta humilhação. Entendi a piadinha. Bom, vamos ver aqui, tem a outra aba, vou trocar de aba pra gente ver o que tem aqui na outra. Então tá aqui a mesma notícia, né? E tá falando que o Call of Duty 6, Black Ops 6 não vai exigir uma nova assinatura, reafirma a Microsoft. Esse caso aqui tem aquele, sabe, o Game Pass Core, que é alguns jogos selecionados para a pessoa jogar no videogame. Tem o Game Pass de PC, que também tem uns jogos, e tem o Game Pass Ultimate. Foi ventilado que tinha uma versão nova, ia aparecer mais versões, sabe? Game Pass Gold, por exemplo, ele dá acesso a algumas DLC, e a Game Pass Definitive Edition, que daria acesso ao jogo inteiro e todos os DLC que vierem a ser lançados por, sei lá, R$100 mês. Isso é um exemplo de nome, só aqui, que ventilaram que teria mais esses tiers diferentes, né? E o Call of Duty também cogitaram isso, de que a Microsoft ia criar uma nova assinatura do Game Pass, um plano mais caro, que aí incluiria o Call of Duty nele, sabe? R$100, vamos dizer assim, aí lá teria o Call of Duty para jogar, mas não teria no Ultimate, que custa uns 50 e poucos, agora não sei ao certo. Mas estava com essa questão, então a Microsoft afirmar isso, claro que ela pode mudar de opinião, ainda falta um tempo, mas ela afirmando isso é bom, porque quem já assina o Ultimate já tá com a possibilidade de poder jogar o Call of Duty quando ele vir a ser lançado. Você achou isso bacana da parte da Microsoft? Manter lógico. só essas versões, essas 3 versões do Game Pass? Com certeza, né? Até porque não faria sentido se o Game Pass já é para oferecer os jogos ali para a pessoa poder experimentar, ter o seu catálogo. Não faria o menor sentido. Então, se ela quisesse fazer isso, ela não colocasse o jogo no Game Pass e vendesse por preço cheio, de repente. Ou, para quem é assinante do Game Pass, você não vai ter acesso ao jogo, mas vai ter o desconto, como
costuma acontecer com os jogos que estão lá. Então, pra mim, é a lógica. Ela fazer um novo tier só por questão de alguns títulos não faz sentido, porque se a gente for parar pra pensar, não dizendo que é melhor, mas que vende muito mais do que Call of Duty, nós temos Minecraft, né? Então, Pode haver aí no Microsoft, lá no evento da Microsoft em junho, de chegar alguns jogos antigos da Call of Duty pra fazer aquele esquenta, sabe? Ó, botar no Game Pass, joga aqui o anterior pra vocês verem como é bom a nossa propriedade intelectual nova, ó, assina o nosso serviço, porque a Microsoft ainda precisa de muito assinante. Vai ali na próxima aba pra nós fazer um comparativo, Ricardo, por favor. Então, ó, como pode ver, o Xbox Game Pass, 34 milhões de assinantes, e aí pegamos aqui dois líderes de mercado. O Spotify tem 239 milhões e a Netflix está com 270. Depois ela vai parar de divulgar os números, não sei porquê, né? Mas cada um faz o que quiser. E olha só a margem de distância que existe entre os líderes aí nos segmentos. Então, assim, a Microsoft precisa realmente aí de uns 11 milhões de assinantes, e pode ser com as propriedades intelectuais que vieram da Activision Blizzard, pode dar esse fôlego a mais para a Microsoft conseguir aí esses 30 milhões a mais em uns 2 anos, quem sabe? Você acha que isso é possível? possível é uma palavra meio forte, mas eu acho que a Microsoft, se não chegar lá, vai pelo menos se encaminhar, né? Ela tem uma resistência muito grande do público oriental, principalmente ali no Japão, que ela não consegue penetrar, mas torcer para que ela consiga, né, com essas novas propriedades. Ela tá investindo também ali em alguns jogos que já estão no Game Pass, que são os JRPG, né? Teve aquele lá, o 100 Heroes, que é o sucessor espiritual do esqueci. Mas tem alguns JRPGs que chegaram lá e ela deve estar tentando buscar se aproximar mais do Oriente. Tomara que ela consiga, porque o Game Pass é muito bom. E ainda tem que contar, né? O Game Pass tem aqueles assinantes que assinam por 1, 2, assinavam por 2, 3 anos, agora só pode assinar por 1, que assina e às vezes não entra, não joga, né? Tipo, instala uns jogos no computador, assina o Ultimate, instala alguns jogos no computador e depois não entra pra jogar. Tipo eu. O problema da Microsoft, ela vende em alguns lugares, apesar de que ela tá de novo competindo contra a Sony e a Nintendo e tá em dificuldade com relação à venda de videogames estimadas. A Microsoft não revela mais a quantidade de vendas, mas ela tá em dificuldade com relação a isso. E o mercado japonês, se ela conseguisse lá uma parcela, mesmo que pequena, sabe? Sei lá quantos, 100 milhões, ela conseguisse uns 10% já seria muito bom, mas a Nintendo domina lá e aí fica muito difícil. Tá difícil até pra Sony lá, com relação ao PlayStation, não tá também? Tá. Então, aí essa dificuldade. Mas é a possibilidade. Não necessariamente precisa se comprar um videogame da Microsoft, o Xbox Series, ou o que vai vir aí nos próximos anos. Você pode jogar pelo celular, você pode jogar pelo computador e usando o xCloud, você pode usar outras opções. Então, assim, é uma oferta de serviço interessante que, trazendo mais conteúdo, pode ajudar a Microsoft aí nessa concorrência dos jogos para tentar se tornar líder de mercado. Acho interessante o Call of Duty, aí só esperando mesmo para observar qual vai ser o resultado aí desse primeiro movimento do Call of Duty no Game Pass. Exatamente. A Microsoft se tornar líder do mercado por enquanto parece ser um sonho muito distante, mas acredito que se ela conseguir ali, ela tá estável em terceiro, até por falta de outros concorrentes, mas ela pode tentar brigar aí por uma disputa mais acirrada, por um medinho, pelo menos no segundo, no
Oriente é a Sony, no Ocidente é a Nintendo, mas a Nintendo ela põe muito medo na Sony, então se a Microsoft pôr medo no segundo colocado, ela já tá brigando pelo primeiro lugar também. E vamos torcer aí pro Call of Duty ser um sucesso, vir otimizado para todas as plataformas, e o pessoal ali, os sonistas, não ficarem muito tristes, não se rasgarem muito de raiva, porque eles parece que gostam muito desse assunto de exclusividade. Bom, eu como sou nintendólatra, tenho Pokémon, tenho Zelda, eu não ficaria triste se pessoas da Microsoft, da Sony, até da Steam mesmo, da Epic, tivessem acesso a esses jogos. Então, por mim, eu sou do time do tio Phil Spencer, que quanto mais gente tiver acesso aos jogos, melhor. Então, exclusividade eu acho que tem que ser repensado, não sei até que ponto que isso é bom. A Square mesmo já percebeu que exclusividade não é o futuro, tanto que ela tá pensando aí em trazer os Final Fantasy e suas novas IPs para outros consoles, em vez de manter exclusividade. Espero que todos tenham sucesso, que as empresas ganhem o seu dinheiro e que os jogadores ganhem o que eles buscam, que é o entretenimento com os videogames. Isso mesmo, concordo com você, e o importante é a diversão. Brigas, discussões tem que ficar só num âmbito mais de brincadeira e diversão, e o mais importante é o maior número de pessoas ter acesso aos jogos, para aquela partidinha do Call of Duty ter mais gente para se divertir. Esse é o ponto importante, que eu sempre acho melhor do que 10 pessoas terem e 5 tá de fora. Quanto mais gente para jogar e se divertir, melhor, e os servidores vão estar cheios para todo mundo poder se divertir e jogar. Exatamente. Então, eu não tenho mais nada a colocar sobre esse assunto. Você tem mais algum comentário ou encerramos por aqui essa notícia? Não, não tenho mais nenhum comentário. Agradecer a todo mundo aí que nos ouviu e viu aí as informações. Muito obrigado e até a próxima da minha parte. Valeu, Ricardo. Valeu, Giliard. Valeu vocês que acompanharam mais esse episódio do The Geekcast. Deixa nos comentários o que vocês acharam do nosso novo formato e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.